estamos assim na presença de Deus e enquanto aí fora as coisas estão nessa efervescência de poder ter um tempo assim na presença do Senhor, tão abençoador, louvarmos juntos a Ele. E bom ver irmãos aqui que receberam livramentos aí, né? Esses estão aqui no Recife. Depois perguntem a eles, né? Já que eu citei, né? Hoje eu quero ler com você. Nós não estamos trabalhando numa série, mas eu quero ler com você e pensar sobre um assunto que sempre me salta muito ao coração, me chama muita atenção. Quero ler Romanos capítulo 8 com você, a partir do versículo 26 até o versículo 30. Então nós vamos ler alguns outros versículos do contexto aqui da carta aos Romanos, para que a gente possa entender um pouco esse texto que nós vamos ler e vamos meditar sobre ele hoje. Mas quero também voltar um pouco na própria Sagrada Escritura, para que a gente possa então entender sobre aquilo que o apóstolo Paulo está nos falando aqui na carta aos Romanos. E quero ler então com você, e após a leitura eu quero orar mais uma vez para que o Senhor nos conduza aqui no entendimento, na verdade da palavra dele, e o nosso coração seja preenchido por ela somente, tão somente por ela, não por qualquer outra coisa que de fato não venha como iluminação dele na sua palavra, realmente. Versículo 26, então, você pode acompanhar na projeção, se não tiver com sua Bíblia. A palavra diz assim, minha versão é a revista atualizada, e embora aqui está aí também seja a revista atualizada, às vezes você vai talvez perceber alguma diferença. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus, pedimos que o Senhor essa manhã aqui ilumine o nosso coração, nossa alma, que a Tua palavra encontre de fato guarida em nosso coração e sejamos transformados por ela, segundo a imagem do Teu próprio Filho. Abre os nossos olhos e nosso coração para entendermos a Tua palavra somente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria tratar hoje, essa manhã, sobre o discipulado de Cristo que resgata, na verdade, a imagem de Deus no ser humano. Porque muitas vezes entendem discipulado de diversas formas e algumas reações existem hoje quando se trata de discipulado, que são reações negativas por causa das experiências equivocadas, muitas vezes em cima de ensinamentos, de doutrinas que são frágeis, que são
deficientes, e por isso aquilo que se consegue no discipulado, no processo de discipulado de Cristo na nossa vida, a gente termina caminhando por caminhos que não são caminhos do discipulado, e a gente desfaz ou rejeita o discipulado que é de Cristo, na verdade, por termos tido uma experiência e uma caminhada que seja equivocada em relação ao próprio discipulado. Então eu queria voltar um pouco aqui com você em alguns textos, em alguns versículos que Paulo trabalha aqui, desde o capítulo 7 até o versículo 8, para que você possa compreender um pouco mais desse contexto sobre aquilo que Paulo está falando aqui. Nós lemos do versículo 26 ao versículo 30, mas para que você se contextualize, eu quero que você observe quanto que no capítulo 7, versículo 18, Paulo diz: porque eu sei que em mim mesmo, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo, esse não está, ele não está em mim. Ele termina então o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Observe que Paulo trabalhou aqui um pouco dessa natureza humana, dessa realidade humana que nós temos, e ele finaliza o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Então, louvado seja Deus apenas por Jesus Cristo. Observe que há essa realidade aqui sendo estabelecida. Versículo 17, já do capítulo 8, ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Cristo nós sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 18, ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Observe que muitas vezes nós olhamos para os sofrimentos que nós passamos aqui e nós pensamos que ele não se compara à glória que será revelada para nós, mas o texto diz que é com a glória que será revelada em nós. Isso é em nossa vida, em nosso corpo, em nosso próprio ser. Essa glória será revelada em nós. Por isso, a ideia que Paulo está tratando aqui dos sofrimentos não são esses sofrimentos de diversas formas que nós podemos ter na vida, simplesmente porque a própria vida está caída, está falida, está dentro de uma realidade do pecado. Mas os sofrimentos que Paulo trata aqui são sobre os sofrimentos que nós enfrentamos por causa da realidade do pecado que opera em nossa natureza ainda. Entende? Como ele diz assim: olha, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu sei que o querer fazer o bem muitas vezes está, mas o efetuar não. É esse sofrimento que é gerado, que habita em nós por sermos filhos, por sermos herdeiros, sermos co-herdeiros com Cristo. Então ele diz: se com ele sofremos, então com ele também nós seremos glorificados. Mas nós sabemos que o sofrimento que nós temos agora no tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. O sofrimento que aquele que foi chamado por Cristo, que foi escolhido por Cristo, tirado da realidade desse mundo para viver a realidade de ser inserido no próprio corpo de Cristo e caminhar com Ele, esses sofrimentos que passamos a ter por causa dessa realidade do pecado que ainda é presente, embora estejamos agora em Cristo e caminhemos com Cristo, nada se compara, quando nós olhamos para esse sofrimento, a glória que será revelada em nós. Então por isso ele diz: aquele que ele chamou, aquele que ele predestinou, ele chamou, ao que chamou, ele também justificou, e ao que justificou, ele também glorificou. É sobre esta glória que ele está falando, porque ela será revelada em nós. Você percebe isso aqui?
Então observe, versículo 21, então, ele diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória de quê? Da glória dos filhos de Deus. Observe como um contexto todo criacional, universal, é colocado aqui agora diante da nossa frente, mas que ainda assim o que Paulo diz é que a própria criação, ela aguarda essa libertação do cativeiro por causa de uma glória que será revelada nos filhos de Deus. Então, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então é tratando sobre essa realidade concreta, ok? De uma obra que Deus realizará, não apenas na nossa alma, mas também em todo o nosso corpo, todo o nosso ser será transformado, será glorificado. A criação aguarda esse momento, a criação reagirá perante esse momento em que no nosso próprio corpo a glória total de Cristo será revelada. Então Paulo diz assim, versículo 26 agora: também o Espírito, é nesse contexto agora que ele começa a falar sobre o que nós temos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Qual é a realidade aqui? É a realidade de que na nossa natureza nós somos fadados ao pecado, ao fracasso, ok? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque então em Cristo Jesus agora nós temos o Espírito de Deus que diferentemente nos assiste em nossas fraquezas, diferente de quando nós não temos esse Espírito de Deus e por isso não podemos copiar, não podemos fazer, não podemos obedecer àquilo que a própria palavra de Deus nos chama a fazer. Então é dentro desse contexto que Paulo diz assim, que o Espírito intercede por nós. Versículo 27: segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E eu quero pensar com você que a realidade de sermos pecadores no Novo Testamento, ela é mudada e transformada quando nós somos alcançados pela justiça que há em Cristo. Então, os discípulos de Jesus não são chamados mais de pecadores, embora essa realidade do pecado opere em nós ainda. Eles são chamados de santos, separados. Fomos santificados pelo Senhor. Então ele diz assim, é segundo a vontade de Deus que Ele intercede, que Ele roga a Deus pelos seus santos. E versículo 29, então ele diz, portanto, aos que de antemão Ele conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então observe que quando pensamos aqui em imagem, nós corremos o risco de pensarmos talvez naquela imagem de um quadro, na imagem de uma foto, mas quando a palavra de Deus trata dessa imagem de Cristo, ela trata exatamente da encarnação de Cristo como ser humano, Deus se fazendo homem, e essa imagem nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos acessá-la de forma concreta. Então, nós que no nosso corpo ainda aguardamos um período em que nós um dia poderemos ser glorificados no Senhor, ou seja, toda essa luta, toda essa celeuma que existe em nosso próprio corpo contra o pecado que nos tenta, o Espírito que quer fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes o nosso coração carnal querendo fazer ainda a vontade do nosso próprio coração. Quando a palavra de Deus então trata sobre essa imagem de Cristo, a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, ele está tratando exatamente sobre esse corpo glorificado, esse corpo aperfeiçoado, essa vida que eu e você vivemos aqui na terra, num processo até chegarmos lá e pela própria obra soberana dele, sermos conforme a imagem do seu Filho.
Mas quando pensamos que nessa obra soberana de Deus, Ele nos fará conforme a imagem do seu Filho, nós não temos como separar o fato de que no período ou no tempo que vivemos aqui na Terra, nós estamos caminhando para a transformação, para a formação desta mesma imagem em nós, porque já temos o Espírito Santo de Deus, que é quem intercede por nós e mais, nos assiste nas nossas fraquezas. Em outras palavras, eu e você não temos as condições totais de fazermos a vontade de Deus, mas porque temos o Espírito de Deus, Ele nos dá toda a assistência para que de fato a gente possa viver e caminhar no aperfeiçoamento segundo a imagem do próprio Filho de Deus. Mas então eu queria pensar o seguinte com você: se o centro agora desse contexto aqui é de que eu e você seremos conforme a imagem do Filho de Deus, essa aqui é a grande promessa, essa aqui é a grande maravilha que cada cristão, que cada um de nós podemos ter para a nossa própria vida, para o nosso próprio caminho. O fim último para a nossa vida é que eu e você sejamos conforme a imagem de Cristo. O Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos justificou para nos glorificar. E nos glorificar significa sermos conforme a imagem do seu próprio Filho. Mas observe, quando Paulo coloca aqui então toda a perspectiva de uma criação que também será redimida, de todo um universo que também aguarda esse tempo em que ele também viverá na liberdade agora, por causa da manifestação da glória de Deus nos seus filhos. Paulo está nos remetendo aqui a uma imagem ou a um período em que Deus havia criado exatamente desta forma. O ser humano, conforme a sua própria imagem e conforme a imagem de Deus, esse ser humano abençoava e regia toda a criação, que vivia em grande liberdade. Então observe que o discipulado, esse discipulado que é de Cristo, não esse discipulado que muitas vezes a gente ouve e termina criando uma resistência a ele, mas o discipulado de Cristo que envolve pessoas, que envolve o corpo de Cristo, a igreja, porque não é possível ser parte do corpo de Cristo sem ser parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ok? Então, esse discipulado, ele nasce em decorrência da própria encarnação do Filho de Deus. Porque se Deus não houvesse se tornado homem, não precisaria essa caminhada, não precisaria de discipulado, precisaria apenas de ouvintes, pessoas que ouvissem a palavra e somente. Mas o que acontece é que Deus se fez homem, Ele encarnou, e por isso eu e você somos chamados a um caminho junto com Jesus Cristo, a fazer uma caminhada junto com Jesus Cristo. Então, o Filho de Deus, ele precisa, na sua caminhada, de comunidade, ele não precisa de ouvintes. Ele não precisa apenas de pessoas que fiquem lá ouvindo um bom discurso, mas ele chama os seus discípulos para uma caminhada, para uma comunidade, uma comunhão. Ele quer compartilhar do seu corpo e não apenas do seu ensinamento. Então observe como quando nós compreendemos a ideia de corpo real de Cristo encarnado, ser humano, e quando nós compreendemos que na igreja, agora que Cristo não está mais aqui, mas Ele deixa a sua igreja como seu corpo, e que nós fazemos parte do corpo dele quando participamos dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, e por isso Ele diz: se você não tiver parte, se você quer ter parte comigo, você precisa comer do meu corpo. E quando Ele diz isto é o meu corpo, é exatamente quando eu e você estamos participando do corpo de Cristo, real, concreto, quando pela mesa do Senhor nós estamos ali inseridos, participando desse corpo de Cristo. Por isso é impossível compreender uma caminhada com Cristo sem que seja um caminho de discipulado, no sentido de que cada dia eu preciso seguir para um aperfeiçoamento,
porque esse caminho em que eu serei glorificado é um caminho que faz com que cada passo em comunhão com o corpo de Cristo, com o próprio Cristo, me leve a desenvolver ou a ter a sua própria imagem refletida em mim. Então observe, quando Deus cria o homem, eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, está na projeção também, versículo 26, 27, versículo 30. Observe que a palavra de Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois ele diz: tenha ele domínio. Versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. No versículo 31, viu Deus tudo o quanto fizeram, e eis que era muito bom. O termo muito bom, ele só aparece após Deus criar homem e mulher à sua imagem e semelhança. Para todas as outras coisas, viu Deus que era que tudo ali era bom. Mas com relação à imagem e semelhança, a expressão é: viu Deus que era muito. Observe que Deus encontra exatamente satisfação, prazer na imagem que Ele mesmo criou de si mesmo quando criou o ser humano. Deus fez os seres humanos como Ele. E quando Ele cria o ser humano de forma perfeita, Ele cria então o seu espelho no qual Ele encontra prazer, deleite, porque é perfeito, porque foi Ele que criou. Por outro lado, para nós seres humanos, inicia-se aqui o grande paradoxo da nossa existência, que é como que criatura pode ser semelhante, pode ser como o seu próprio Criador. Como que essa dinâmica se estabelece, embora não houvesse aqui nenhum tipo de questionamento, porque era tudo perfeito. Mas então observe que para o homem que é criado como Deus, que faz com que Deus olhe para esse homem e ele encontre prazer na obra que Ele criou, na imagem que Ele criou, porque é a imagem dEle, é a imagem perfeita dEle. Então, dentro desse grande paradoxo aqui, ou dessa crise, vamos dizer, de eu sou criatura, mas Ele é Criador e eu sou como Ele, como que isso se desenvolve? É exatamente aonde a serpente, o diabo, entra para tentar o homem. Então observe que no capítulo 3, no versículo 5, o que a serpente diz é assim: porque Deus sabe, veja a tentação onde ela entra. Deus sabe que no dia em que dele comeres do fruto da árvore, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então observe, a tentação aqui, ela entra exatamente no campo em que simplesmente não existe nenhum questionamento sobre aquilo, porque Deus já criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O que a serpente na verdade está dizendo é que vocês não são como Deus, vocês não são imagem e semelhança de Deus, mas eu queria sugerir a vocês que vocês façam algo que então vai tornar vocês igual a Deus. Vocês serão como Ele. Percebeu? A tentação do diabo não é dentro de um campo existencial, ou de um campo existente, melhor dizendo, trabalhando de fato com algo que não era, que não acontecia, não era realidade, e ele dá aqui uma opção para realmente se tornar. Mas ele trabalha dentro de um campo onde levanta questionamento no coração, fazendo com que homem e mulher agora optem pelo caminho de tentar
ser como Deus, não por aquilo que Deus já havia feito, mas pelas próprias iniciativas deles. Então observe, eu já sou como Deus, mas eu vou tentar ser como Deus, porque eu vou comer, aquele negócio pareceu agradável aos olhos, e é como o texto diz, então o que custa? Vou comer. Então, homem e mulher, agora, pelo seu próprio caminho, tentam ser como Deus. Tentando ser como Deus, eles agora se tornam alienados de Deus, em um mundo que está subjugado e sem Deus. Mas, distantes de Deus agora, eles começam a fazer um caminho, que é um caminho em que ele se convence cada vez mais que pode agir como Deus. Ele pode viver a sua vida como se Deus fosse, e como se Criador ele fosse, e ele tenta criar os seus próprios caminhos, ele tenta fazer os seus próprios caminhos, e por todo o desenvolvimento da revelação, nós encontramos exatamente toda a raça humana caminhando por essa direção, tentando ser o autor do seu próprio caminho, o autor da sua própria vida, tentando ser como Deus, se deleitando em realizações ilusórias, como se elas pudessem nos aproximar de Deus. Então nós criamos caminhos diversos que fazem com que a gente tenha uma sensação de redenção no nosso coração, porém são caminhos que nós criamos, não são os caminhos, não é o caminho que Deus criou. Então você encontra o povo no deserto fazendo esse mesmo caminho, você encontra o povo no Egito, você encontra o povo no deserto, você encontra o povo entrando na terra prometida, e ainda assim os textos do Antigo Testamento sempre nos ensinam que o desvio, a idolatria, a prostituição deles estava no coração. Então Oséias diz que como Adão, da mesma forma que Adão, Israel também pecou contra a aliança do Senhor. O que significa dizer é que todo o nosso caminho tem sido exatamente uma tentativa de encontrarmos ou de refazermos essa imagem da qual nós perdemos. Nós temos uma profunda sensação de que algo poderia ser melhor, de que algo talvez um dia tivesse sido perfeito, mas vivemos numa realidade que nós tentamos fugir dela, e nós criamos diversas alternativas, criamos estruturas para tentar nos enganar da realidade de que a nossa própria natureza tem e é. E Paulo não foge disso, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então observe que essa é a realidade do pecado do ser humano, e que eu e você tentamos, e que o povo que Deus escolhe por toda a história tentou fugir disso, mas Ele é que nos chama agora a uma realidade em que, apesar de nós tentarmos nos tornar como nós já fomos um dia, e não conseguimos viver essa realidade, ou seja, esse indecifrável mistério de que nós simplesmente perdemos a nossa natureza, e por mais força que a gente faça, a gente não consegue ser como de fato fomos criados para ser. Deus, então, capítulo 8, versículo 3 de Romanos, nos mostra esse Deus se tornando humano no nosso lugar. Então observe, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, nós nos afastamos dessa imagem e semelhança, tentando ser como Deus, apesar de já sermos como Deus, porque fomos criados por Ele assim, nos enganamos e deixamos nos enganar pela tentação do maligno, começamos a criar caminhos para tentar resgatar essa imagem, quando nunca conseguimos, e a expressão da religião, ela descreve perfeitamente isso, porque nós estamos o tempo todo tentando nos religar a Deus, mas não conseguimos pelos nossos próprios esforços. Romanos capítulo 8, versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz assim: portanto, o que for impossível à lei, porque era impossível para nós, mas também impossível à lei, de justificar
purificar o ser humano, porque exatamente o pecado ele está em nós, na nossa natureza. Nada externo à nossa natureza pode de fato gerar a transformação da imagem de Deus em nós. Nada pode nos aproximar de Deus que seja externo ao nosso próprio ser, ao nosso interior. Então ele diz assim: que for impossível a lei do que estava enferma pela carne. A lei em si, ela é boa, ela é santa, mas pela nossa carne, ela também fica enfermada, porque em nós ela jamais consegue ser cumprida e realizada. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Observe, imagem e semelhança lá em Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Agora criou Deus o seu próprio Filho, imagem e semelhança da carne. Nós não conseguimos mais ser como Deus. Deus então se fez homem. Então ele continua dizendo: de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em Cristo Jesus, então, nós temos a condenação de todos os pecados que a raça humana cometeu. Observe 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que o apóstolo Paulo nos diz de forma repetida sobre Jesus Cristo: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. No pecado de Adão, toda a raça humana caiu junto com ele, eu e você, e não poderíamos mais ser imagem e semelhança de Deus perfeita, porque caímos nesse pecado. Mas no segundo e último Adão, que é Cristo Jesus, eu e você recebemos então o Espírito vivificador, o Espírito de Cristo. E por isso Paulo diz: é o Espírito dele que nos assiste em nossas fraquezas. Então observe que agora em Cristo Jesus, se Adão tinha em si toda essa humanidade, a sua queda é a queda da humanidade. Se Adão é esse representante de toda a humanidade, o cabeça de toda a humanidade, com ele todos nós caímos. A queda dele é a nossa queda. Mas em Cristo é exatamente um novo homem, ou a nova humanidade que é recriada a partir dele. Por isso para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como o texto que lemos explica. Em Cristo Jesus, no seu corpo, na sua encarnação, eu e você temos a humanidade resgatada em nós. Porque sem Cristo, por mais humanos que tentemos ser, nós não conseguimos ser. Porque o humano verdadeiro é aquele que é segundo a imagem e semelhança de Deus, que foi perdida. Por isso nós tentamos tantos caminhos, nós criamos tantas coisas boas, nós fazemos tantas coisas legais no mundo, e na verdade eternamente como uma eterna tentativa de se redimir, de nos sentirmos melhores, de nos sentirmos mais dignos, de nos sentirmos mais pessoas do bem. Mas esse caminho não pode ser criado por nós. Ele foi determinado, definido por Deus para resgatar aqueles que Ele mesmo escolheu desde a eternidade. Ele envia o seu Filho para ser como homem, para no seu caminho e na caminhada com Cristo, eu e você podemos ser novamente como Deus, imagem e semelhança de Deus. Então eu queria pensar aqui em algumas coisas práticas para a gente poder trocar um pouco em minutos aqui isso que nós estamos tentando dizer. Como o Dietrich Bonhoeffer diz, falando sobre essa encarnação de Cristo, ele diz que Deus fez de si mesmo homem, e então o homem pode passar a viver novamente como Deus, portador do seu Espírito, da sua natureza.
porque o homem fez de si mesmo como Deus e já não tinha mais Deus. Não tendo mais Deus, dominou sozinho como Deus e como Criador. Mas no mundo que continua sendo Deus e continua sendo subjugado, e como o texto de Paulo diz, a própria natureza geme e aguarda a redenção dos filhos de Deus. Primeiro, não existe comunhão com Cristo sem que seja no discipulado de Cristo. Não existe uma comunhão genuína com Cristo sem que seja discípulo de Jesus, discipulado no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo, que se fez carne, que se fez homem, para que eu e você não apenas fôssemos ouvintes da mensagem boa de Jesus, mas que nós fôssemos participantes do seu corpo. Por isso, quem não come e não bebe do seu corpo não pode ter parte com ele. A imagem de Cristo imprime a si mesma na comunhão diária, na imagem do discípulo. Cristo imprime sua própria imagem em nós, quando nós, por uma comunhão diária com o seu corpo, vamos caminhando, e a própria imagem de Cristo vai sendo impressa em nós. Observe, querido, que muitas vezes nós acreditamos até que discipulado é algo que a gente faz apenas com uma pessoa. Porque sim, todo discípulo de Jesus precisa de mentores, como precisam de pessoas para discipular também. Mas o discipulado bíblico, ele se dá no corpo. É a igreja que é o corpo de Cristo. E sendo corpo, ela também nos discipula, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos conduz no caminho de Cristo, porque Ele deu à igreja essa própria natureza, a natureza dele mesmo, para que Ele seja o cabeça sobre ele. Quem se entrega por completo a Cristo quer sempre carregar essa imagem de Cristo. Isso é impossível apenas como ouvintes da palavra de Deus. Verdades, elas não precisam de um lugar no tempo e no espaço. Cristo, a verdade, se fez carne. Tempo e espaço. Ele ocupou o espaço, a agenda das pessoas. E eu e você precisamos caminhar com esse mesmo Cristo, que estabelece a igreja como sendo o seu corpo hoje se movendo aqui na terra. Assim se dá o discipulado. Por fim, querido, eu queria afirmar que o propósito e a finalidade de ser humano não é que nós vamos ter recuperados em nós conceitos corretos, ações corretas, um conceito correto sobre Deus, ou conceitos corretos sobre as ações que nós devemos realizar no mundo, nem tampouco que nós mesmos nos submetamos ou submetamos as nossas ações à palavra de Deus, porque pode ficar só nisso, pode ficar apenas em conceitos corretos, ações corretas e uma submissão à palavra de Deus. Mas o propósito e a finalidade de toda essa obra de Cristo no discipulado, quando recebemos o Espírito dele, é que nós sejamos restaurados como um todo vivo. Eu e você sejamos restaurados de forma plena, que toda essa forma, que tudo que nós somos como ser humano deve carregar exatamente a imagem de Deus aqui na terra, que é exatamente a imagem do Filho de Deus. Deus só vai se agradar em sua própria imagem. Deus não se agrada quando olha para você e vê você tentando construir a imagem dele em você mesmo a partir dos
meios e das forças que você estabelece e ideias que você pode ter, mas Ele só se agrada na própria imagem dele, impressa na sua vida, segundo o caminho que você faz com aquele que, sendo Deus, se fez homem, para que, imitando a Ele, você tenha resgatado a imagem de Deus em você. E isso só pode se dar através do discipulado. O discipulado o discipulado faz com que eu e você nos conformemos de forma completa, de forma perfeita, à imagem daquele que encarnou, daquele que foi crucificado e daquele que foi glorificado por Deus, Jesus Cristo. Não é possível essa imagem do glorificado ser impressa em nós, sem que seja por um caminho contínuo, constante, diário, de discipulado de Cristo em nossa vida. O discipulado de Cristo é exatamente um resgate da imagem de Deus no ser humano. Como alguns de nós ainda podemos pensar, não preciso ser discipulado. Não preciso de discipulado. Eu tenho meu caminho com Deus. O discipulado é o resgate da imagem de Deus no ser humano. Porque eu e você fomos chamados para refletirmos a imagem do seu Filho, sermos glorificados. Porque já recebemos toda a justiça, já recebemos o Espírito, já recebemos a salvação e nos escolheu para caminharmos em aperfeiçoamento contínuo, segundo a imagem do seu próprio Filho. Como Paulo diz, de fé em fé, de glória em glória. E os sofrimentos que passamos por sermos fustigados por causa dos nossos próprios pecados não se comparam com a glória de Deus que será revelada em você, a imagem de Cristo. Eu e você precisamos do discipulado, porque fomos chamados para isso. Feche seus olhos, quero orar por você.